Graça e paz, Santa Margarida, Virgem e Mártir, rogai por nós. Santa Margarida, diz a lenda que na noite que precedeu ao último interrogatório, perante o juiz, apareceu-lhe o demônio em forma de um dragão, que respirava fogo. Margarida venceu a tentação, fez o sinal da cruz sobre o monstro e agrilhou, e cantou o verso do Salmo 90. Sobre o aspe e o basilisco andarás, e calcarás aos pés o leão e o dragão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação. Pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, estamos então por volta do ano de 275, falando novamente sobre a sagrada tradição. E eis a nossa personagem de hoje, Santa Margarida. Festejada e venerada na Igreja Oriental, Santa Margarida é a pérola de Antioquia, adornada também os altares da Igreja Ocidental. Ela é filha única de um nobre sacerdote idólatra, né, da Antioquia, na Psídia. Margarida perdeu bem cedo a mãe, sendo confiada aos cuidados de outras, né, de uma aia. E por ela, longe da casa paterna, foi educada na religião cristã. Dotada das mais belas qualidades de espírito e de coração, sob a influência da piedosa madrasta, a menina, qual flor viçosa, era o encanto de todos, pela inocência e pureza angélica. O pai reclamou-lhe a presença em casa e tinha orgulho de possuir uma filha tão prendada e virtuosa. Apesar de pagão, admirava em Margarida o espírito de abnegação altíssima e a propensão para as coisas do céu. Estranhou, porém, que nunca fosse aos templos assistir aos sacrifícios e nunca por palavra sequer tocasse no culto dos deuses. Não lhe podia ficar oculto por muito tempo que Margarida frequentava as reuniões noturnas dos cristãos. Amados, nós estamos falando aqui, de fato, de uma verdadeira, de um verdadeiro católico. Aquele que não troca a sua fé pela idolatria. Aquela flor viçosa, como é chamada Margarida, é uma mulher virtuosa. É um homem virtuoso que nós queremos nos dias de hoje para viver a santidade. É essa mulher virtuosa, modesta, é esse homem casto, puro. É esse tipo de cristão que nós precisamos gerar em nossas famílias, claro, gerando primeiramente em nós. Continuando falando sobre Margarida, com voz alterada de dor e ira, perguntou-lhe um dia: é verdade que aderes à doutrina do crucificado? Olha a pergunta que foi feita para ela. E talvez você tenha que se perguntar também, olhar para dentro de si, mas eu sigo, de fato, eu aderi à doutrina do crucificado? E aí você começa a refletir, se perguntar, que doutrina é essa? É a doutrina do verdadeiro culto de adoração a Deus? É a doutrina dos 10 mandamentos? É a doutrina que tem a Santa Igreja como mãe e mestra da verdade, porque ela é a esposa de Cristo, a qual ele é a cabeça? É a doutrina a qual prega a castidade, a guarda da virgindade. É a doutrina que presta um verdadeiro culto de devoção à Santíssima Virgem, ao glorioso São José. É a doutrina que preserva a família, a instituição mais antiga. É a doutrina que tem por culto máximo a devoção à Sagrada Eucaristia. É a doutrina que prega que nós devemos nos reunir no templo para, através da mesa da palavra,
e a mesa da Eucaristia nos alimentar. É a doutrina do crucificado, que outorgou, que deu poderes à Santa Igreja. É a doutrina dos sacramentos. É a doutrina das virtudes. É a doutrina da sagrada tradição. Eu aderi a essa doutrina? Eu sou adepto dessa doutrina, a doutrina do crucificado? Será que eu sou verdadeiramente? Será que eu honro as promessas do santo batismo? Do crisma? Será que eu honro a consagração que eu fiz a Deus por meio do sacramento do matrimônio ou do sacramento da ordem? Será que eu aderi verdadeiramente à doutrina do crucificado? E estou disposto a dar a vida por amor como Ele deu? Pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família? Será que eu estou disposto a pregar o evangelho puro e autêntico, fidedigno? São perguntas que a gente se faz. Mas Margarida, sem constrangimento algum e com incomparável mansidão, Margarida confessou: sim, conheço Jesus Cristo e amo de todo o coração. Entenda, ela confessou: conheço. Não ouvi falar, não simplesmente ouvi, não simplesmente, talvez, de longe, talvez até tenha tocado. Não, eu o conheci. Ou melhor, eu o conheço. O Pai pediu-lhe, pelo amor aos deuses, pela honra do seu sacerdócio, que abandonasse essa abjeta religião. Margarida, porém, com grande afabilidade, lhe respondeu: meu querido pai, oxalá tenhais também a felicidade de conhecer e adorar o Deus verdadeiro. Olha que tremendo. Santa Margarida, não por conhecer a Jesus, ela vivia de acordo com esse conhecimento, com essa intimidade. Ela o tinha como o Deus verdadeiro, como de fato Ele é. E quantos de nós vivemos hoje e dizemos: sim, eu aceitei Jesus, eu conheço Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu clamo o Espírito Santo todos os dias, mas não vive de acordo com esse clamor, não vive de acordo com essa suposta intimidade. Diz que acredita em Deus, diz que crê em Deus, mas crê da mesma forma como os demônios creem. A vida não está de acordo com o que a boca professa, ou até mesmo pelos caminhos que anda. Talvez você vá à Santa Missa, talvez você não perca um domingo a Santa Missa, talvez você vá até na semana. Mas a felicidade que Santa Margarida oferece ali para o pai dela é conhecer e adorar o Deus verdadeiro. E adorar é viver de acordo, é reconhecer a sua majestade e viver de acordo com essa majestade, viver de acordo com a divindade, viver de acordo com os seus preceitos. Vendo que com boas palavras e promessas nada conseguiria, o sacerdote mandou a filha para o campo, condenando-a a trabalhos rudes, ao lado das escravas. Margarida, longe de por isto se entristecer, louvou a Deus que a julgara digna de sofrer pelo nome de Cristo. Quantos de nós, meu Deus, quebrei a unha, que sofrimento! E já começa a blasfêmia, já começa a murmuração. E já começa as palavras baixas por coisas mínimas que acontecem na nossa vida. Ora, não sabemos nós que de fato nós estamos num vale de lágrimas. E se Cristo, se Deus passou pelo Calvário, por um sofrimento incalculável, quem somos nós
para não passar por sofrimentos também. E já começa a maldizer por causa da enfermidade, por causa dos problemas financeiros e por causa de desavenças, talvez situações críticas dentro do matrimônio ou com os filhos, na educação dos filhos, enfim. E começa toda aquela murmuração. Mas, quando se conhece a Deus, o louva, porque julgará digna de sofrer pelo nome de Cristo. Não é à toa que Cristo começa o seu evangelho falando de penitência, e João, quando anuncia Cristo na sua pregação, começa pela penitência. É passar pelas penas, é se corrigir nas mínimas coisas, nos mínimos pensamentos, atitudes do cotidiano, a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus. Passado algum tempo, o pai chamou-a de novo, na esperança de desta vez conseguir ser obedecido. E essa palavra que obedecido é interessante, porque de fato o filho honra o pai e a mãe o obedecendo. Desde que essa obediência não vá contra a lei de Cristo e da igreja. Porque se o pai quer colocar o filho num caminho torto, vamos trazer na realidade de hoje, infelizmente, quantos pais, os pais que querem levar seus filhos à prostituição, a ter relações com prostitutas, ou mesmo incentiva o filho a ser pegador, isso, aquilo, ou até mesmo dá exemplo do mundo das drogas. O filho honra o pai, ainda assim, quando ele não segue esse caminho. O pai insiste para ele seguir pelo caminho torto e o filho não segue esse caminho. Não é contraditório, porque ele obedece ao Pai do céu. E ele pode testemunhar para o pai dele da terra e quem sabe até mesmo não converter o pai dele. Deixa eu pegar uma passagem da Sagrada Escritura aqui, só um minutinho. Vamos pegar aqui o livro de Efésios, a Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. E é dito assim, ó, no versículo 24, tá? Vamos para o 24. Capítulo 5, versículo 24. Ora, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo, o que não é contra a lei de Deus. Esse versículo ele cabe perfeitamente no que eu estou falando para vocês sobre a questão da obediência. Assim como o cônjuge deve sim estar ali sujeito ao outro, ser submisso. E aqui, na verdade, eu não quero trazer para a questão do cônjuge, mas na questão dos filhos. Eles devem ser sim honrar seus pais em tudo, o que não é contra a lei de Deus. Então aqui ela está honrando o pai dela quando ela desobedece ao pai dela. Porque o pai dela queria pôr a alma dela a perder. Entende? Aos rogos, as ameaças, as promessas e as imprecações, a donzela só uma resposta teve: jamais renunciarei à fé. Jamais renunciarei à minha fé. E pronta estou para derramar o meu sangue por Jesus Cristo, que derramou o seu por meu amor. Ora, o que mais vale? Santa Margarida entendeu. O que mais vale? O preciosíssimo sangue de Deus derramado por mim? Ou o meu sangue derramado por Ele? Ela entendeu perfeitamente. Se Ele, que é Deus, derramou o seu preciosíssimo sangue por mim, sendo que uma só gota já salvaria toda a humanidade, mas Ele quis derramar até a última gota do seu preciosíssimo sangue, então por que eu não posso derramar, não posso lutar, não posso combater, não posso resistir até o derramamento do meu sangue? Por esse Deus que fez tanto por mim, por que eu cedo às tentações? Por que eu cedo às paixões? Ora as bolas! O Senhor derramou até a última gota do seu sangue por mim. Então esse é o mínimo que eu posso fazer por meu Deus.
Por que eu resisto tanto em me prostrar diante do Senhor, em tirar as máscaras e mostrar verdadeiramente quão pequeno, fraco e dependente de Deus eu sou? Por que tanta falsidade? Por que tanta mentira? Por que tanta inveja? Por que tanta soberba? Tanto orgulho, tanta vaidade? Por que carregar tantas coisas assim? Por quê? Por que mentir para o povo de Deus? Por que enganar o povo de Deus? Por que servir quando não tenho condições para servir? Não é melhor eu combater dentro de mim primeiro? Não é melhor eu me comprometer com Deus primeiro? Eu sirvo ao Senhor meu Deus? Ou eu sirvo aos homens? Ou eu sirvo às minhas paixões? Eu sou um consagrado do Senhor? Ou eu sou um escravo de Satanás? Fora de si, obcecado pela paixão e pelo ódio, o pai denunciou então a filha ao prefeito Ilíbrio, para que por ser cristã fosse julgada pelas leis em vigor. Olíbrio, encantado pela formosura de Margarida, empregou todos os meios de amabilidade, blandícia e promessas para conseguir que abandonasse a religião cristã. Lastimos assaz teu erro, disse ele. E uma vez que os deuses te deram beleza tão singular, fazes mal em ser-lhes ingrata? Reflete bem, estão em tuas mãos alta distinção ou morte ignominiosa. Margarida respondeu: desposada que estou com Jesus Cristo, nunca renunciarei ao céu para receber o pó da terra. Oh, meu Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Glórias a ti, Senhor. Que resposta, que sabedoria, que intimidade com o Espírito Santo, que docilidade ao Espírito Santo de Deus. Que docilidade, que docilidade. Desposada que estou com Jesus, nunca renunciarei ao céu para receber o pó da terra. Louvado seja Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Isto é uma oração aos meus ouvidos, isso é de fato um bálsamo para a minha alma. Obrigado Senhor, muito obrigado Jesus. Percebe o Espírito Santo de Deus nas palavras de Santa Margarida, nas palavras da sagrada tradição da igreja. Percebe a força que vem do alto. Nós não devemos trocar o céu, renunciar o céu para receber o pó da terra. Nós não devemos, famílias, cônjuges, casais, nós não devemos. Não abandone o seu matrimônio para comer o pó da terra, porque é no seu matrimônio que está a promessa do reino dos céus para você. Não abandone, não abandone. Enfurecido com esta resposta, reputada insolência, Olíbrio deu ordem a que Margarida fosse açoitada com varas, estendida sobre cavalete e o corpo resgatado com ganchos de ferro. Tão cruel foi esse processo que o povo e os próprios carrascos reprovaram sua sentença tão desumana. E de fato aqui é pesado essa parte do testemunho, do martírio. É pesado, mas quem falou que o martírio era com luvas de pelúcia? Quem falou que os açoites eram com pena de ganso? Era desumano, porque estes homens, estes idólatras, eles eram movidos por inspiração de Satanás. Margarida de novo foi levada ao cárcere. E aí, do fundo da alma, agradeceu a Deus a honra do martírio, com que a distinguira e a graça que lhe concedera da perseverança. Porque
o martírio não é algo que eu possa desejar. O martírio, ele é algo que Cristo me escolhe para sofrê-lo, porque é Ele que capacita. Entende? Então, não é que o cristão ele é masoquista, ele gosta do sofrimento, ele gosta da dor. Não! Mas ele oferece o seu sacrifício, a sua penitência, para se unir à paixão de Cristo. E é Cristo que permite, é Cristo que capacita, é Cristo que concede a perseverança. A gente vê, no caso de Santo Antônio de Pádua, que ele foi pregar, ele queria pregar na África aos mouros para alcançar o martírio. Mas não era o martírio que Deus tinha preparado para ele. Foi um grande santo, doutor da igreja, glorioso Santo Antônio de Pádua. Mas porque fez segundo a vontade de Deus. Então cabe a nós discernir qual é a vontade de Deus para mim. É a santidade, mas quais os caminhos de santidade? Talvez através dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, talvez pela consagração total à Virgem por meio de São Luís Maria Grignon de Montfort, talvez pela consagração total ao glorioso e justo São José, uma consagração total de vida, a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, o castelo interior, as moradas interiores, os 33 degraus da Santa Escada de São João Climaco. Enfim, o Senhor nos concede, talvez pelo sacramento do matrimônio, talvez pelo sacramento da ordem, uma vida religiosa, uma doação de vida total a Deus, cada um no seu estado. Mas é necessário que seja segundo a vontade de Deus. Até nas pequenas coisas. Talvez no uso de um escapulário sacramental. Talvez no uso de um tal sacramental. A cadeia da Santíssima Virgem. O cordão de São José. De 7 dores e 7 alegrias. Enfim. Cristo nos ampara. E tudo leva ao ápice, ao máximo que é Cristo. Toda devoção tem como finalidade o próprio Cristo. No dia seguinte, Margarida foi intimada a comparecer novamente diante do prefeito. Este não pôde disfarçar a admiração quando viu completamente restabelecida, trazendo no semblante a expressão de grande alegria. Não há negar, disse Olíbrio, és a privilegiada dos deuses. Foram eles que te curaram e não querem que morra a filha do seu sacerdote. Rende-lhes graças e não lhes negues culto a que tem direito. Margarida corrigiu-o dizendo, assim não é. Teus ídolos inânimes não têm o poder que lhes atribuis. Só Jesus Cristo dá a saúde ao corpo e à alma. Só Ele é que consola e conforta. A Ele seja dada glória eternamente. Olha as respostas dessa mulher. Olha as respostas dela. Ora, não foi Cristo que disse que seríamos levados, os fiéis seriam levados diante de grandes tribunais? Mas não se preocupasse com o que falar, porque o advogado, o Espírito Santo, inspiraria no coração deles o que falar, como dizer. Não é exatamente o que nós estamos vendo acontecer na vida de Santa Margarida? É exatamente isso que nós estamos vendo acontecer. Mas muitas pessoas hoje atribuem, talvez, a sua cura à idolatria das seitas. Há um vasto leque de seitas crescente no nosso mundo, crescente ao nosso redor. E muitas pessoas são enganadas por essas seitas, por certas denominações que se dizem pregar em nome de Cristo, mas não o conhecem. Porque se conhecessem de fato a Cristo, elas seriam católicas. Porque Cristo instituiu essa igreja. E digo mais, para aqueles que se dizem católicos e querem trazer o mundo ou as seitas para dentro da igreja de Cristo. Vocês serão derrubados pelo sopro do Senhor.
É como aquele castelo de cartas. Um sopro e todos serão demolidos. Essas ideologias, esse sincretismo religioso, esse protestantismo desenfreado que querem colocar dentro da igreja. E não só essa questão do protestantismo, mas tantas outras barbaridades, ultrajes, sacrilégios, profanações. Vocês querem adentrar, mas o sopro do Senhor, o hálito de Deus, o Espírito Santo, o dedo de Deus, há de derrubar todas essas coisas. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre as forças do inferno, jamais prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Entenda isso. O efeito dessas palavras foram novos tormentos. Olíbrio ordenou que Margarida fosse assada viva sobre chapas de ferro em brasa, e dirigindo-se à donzela, com escárnio lhe disse: bendize agora o teu Jesus Cristo, de quem te dizes esposa. Dize-lhe que te ajude, que te livre do fogo, se estiver em seu poder. Quem sabe se ainda preferes receber de mim este favor? Margarida respondeu-lhe com admirável calma: tens razão, mas farias muito bem se não te quisesses esquecer do fogo eterno. Este fogo aqui não chega até a minha alma, queima apenas o meu corpo. O fogo do inferno, porém, queimará não só teu corpo, mas também tua alma, e queimá-lo-ás eternamente. Palavras muito fortes de Santa Margarida. Porque ela conhecia o céu que a esperava. E ela sabe do fogo eterno que devora, do verme que corrói, reservado para aqueles que banem Deus das suas vidas. Olíbrio deu então ordem de metê-la em água fria, para assim aumentar-lhe ainda mais o martírio. No mesmo momento se sentiu um forte tremor de terra. As cadeias caíram das mãos e dos pés da mártir, e esta saiu da água mais bela ainda, não lhe apresentando o corpo nem o mais leve sinal de queimadura. Ouviu-se uma voz como que vinda do céu: vinde, esposa de Cristo, e recebei a coroa que o Senhor vos preparou para sempre. Muitos daqueles que presenciaram aquela cena, profundamente comovidos, se converteram ao cristianismo e declararam-se prontos a morrer com Margarida. Nós não precisamos de dancinhas dentro da igreja. Nós não precisamos de algazarras dentro da igreja. Nós não precisamos de coreografias, de novidades. Nós precisamos de santidade. Nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos da pregação autêntica da palavra de Deus. Nós precisamos de uma eloquência na pregação. Pregadores, parem de viver como se fossem mundanos. Sacerdotes, parem de querer ser boys, estrelinhas. E assim eu digo para todas aquelas células da Santa Igreja, dos movimentos da Igreja de Cristo. Parem de querer arrecadar glórias para si mesmo. Pare com isso. O que se precisa é intimidade. E a santidade é o que converte os corações. Dobra o seu joelho. De fato, tenha uma constância na vida de oração. Se comprometa com a oração. Se comprometa em viver primeiro o Evangelho. Em se derramar, em se consumir, em aprender. Escutar. Escuta, silencia para escutar. E só assim você vai poder obedecer o que o Espírito ora em você.
O prefeito, completamente desorientado pelo que sucedera, recorreu à força bruta e ordenou a decapitação de Margarida. Ouvindo essa sentença, Margarida prostrou-se de joelhos, agradeceu a Deus a graça do martírio, rezou pela Santa Igreja, pela sua terra, pelo juiz e curvou a cabeça para receber o golpe da morte. Morreu em 275, sendo-lhe os restos mortais sepultados pelos cristãos, que sobre a sepultura erigiram uma igreja belíssima. Santa Margarida, virgem e mártir, rogai por nós. Eu peço que você, diante da cruz de nosso Senhor Jesus, se coloque de joelhos. Abandone a sua alma. Se você tem dificuldade e não pode se dobrar de joelhos, estenda os teus braços em forma de cruz. Renda o teu espírito à paixão de Jesus Cristo nesse momento. Antes dessa reflexão final, eu quero orar com você, mas eu preciso que você, de fato, contemple o Senhor. Medite nas chagas de Deus e reze comigo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvir-nos. Dentro de vossas chagas escondei-me, e não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. E eis uma reflexão para você, cônjuge. Lembrando da sua família, lembrando de Efésios capítulo 5, versículo 22, 23, 24. Santa Margarida deveu à fé a educação que recebera da piedosa aia. Que teria sido dela se Deus não lhe tivesse dado esta benfeitora? Este pensamento deve incitar aos pais cristãos a dar uma boa e sólida educação aos vossos filhos. Lembra as promessas que nós fizemos? Educar os nossos filhos na lei de Cristo e da Igreja? Receber os filhos que Deus enviar e os educar na lei de Cristo e da Igreja. Os filhos, eles são dons de Deus. O fruto das entranhas é a sua dádiva. Deus vos responsabilizará pela educação que destes aos vossos filhos. E ai de vós, se estes se perderem por vossa culpa. É tarefa dificílima educar cristamente os filhos, mas convém lembrar-vos da grande recompensa que vos espera na outra vida, se tiverdes cumprido rigorosamente o vosso dever. Maior alegria não conheço, diz o apóstolo São João, senão quando ouço que meus filhos andam na verdade. Que maior consolo pode haver para os pais e educadores do que saber que os filhos, os alunos, eles progridem em idade, em desenvolvimento físico, como também em virtudes e santidades. Eu sempre digo isso, que o homem ele tem que ter uma formação humana, acadêmica e espiritual. Filhos bem educados são a alegria, a esperança, o consolo dos pais. Na eternidade, ser-lhe-ão a coroa, a glória. Com a maior satisfação, estes poderão apresentá-los ao divino juiz e dizer-lhes: eis-me aqui, e os meus filhos que me destes. Conservei os que me confiastes. Entende? Olha que beleza. Eu não posso... Agora eu quero me direcionar para aqueles que exercem algum ministério dentro da igreja, as pastorais, mas são casados, os cônjuges.
os esposos. Eu não posso, eu não devo e eu não posso colocar qualquer outra missão acima daquela que me foi confiada, daquela a qual eu me consagrei a Deus por meio do sacramento do matrimônio. As almas confiadas a mim é a minha família. Eu pregava certa vez sobre São Bernardo, que ele dizia que nós devemos ser fontes ou conchas e não canal. Muitas vezes dizemos que somos canal da graça. Não, não é canal que nós devemos ser, porque o canal seca. Nós devemos ser fonte. E como fonte, somente quando cheio, olha para a realidade da sua família. Sacerdote, olha para a realidade da sua paróquia. Somente quando a sua paróquia estiver cheia, somente quando a sua família estiver cheia, você vai reter para ela o que é dela. E você vai entregar para o outro. E aí entra as missões, e aí entra qualquer outro tipo de trabalho de evangelização que seja, que vai ser dado o que é deles de direito. Mas quanto fonte cheia, que não seca, vai ser reservada para os seus. Que infelicidade, porém, para os filhos e pais, se estes, não cumprindo o dever pela palavra e pelo exemplo, lhes repararem a eterna perdição. Que maldição pesará sobre eles? A maldição dos próprios filhos, a maldição da Igreja de Cristo, a maldição do próprio Deus e de seu divino Filho, que tudo sacrificou, até a vida para a salvação de todos. E não entenda essa palavra maldição como que a Igreja, Cristo, os filhos amaldiçoando. Não. É porque estes baniram Deus, baniram o seu relacionamento com Deus, baniram Deus da sua família, baniram Deus do próprio seio da igreja, para estarem lá dentro, mas como se Cristo não estivesse. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.